Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição de O Eco Entrevista. Eu sou Elton Laude e hoje damos sequência à série de entrevistas com os candidatos da região, agora com os concorrentes ao cargo de vice-prefeito. E o nosso entrevistado da vez é Marcelo Fernando Ranzani, do PROS, que é candidato a vice-prefeito em Lençóis Paulista, ao lado do ex-prefeito José Antônio Marise, do PSDB. Lembrando que o nosso objetivo é apresentar aos eleitores os candidatos que disputam as eleições nas cidades de nossa área de cobertura. E para garantir o mesmo espaço a todos, limitaremos o tempo de entrevista a 20 minutos. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, é um prazer falar com vocês, viu, Elton? O Jornal O Eco, abrindo espaço democrático a todos os candidatos, né? Um jornal que tem uma história rica, né? Vocês têm uma responsabilidade grande aí, porque o Jornal O Eco tem nomes importantes que eu quero até pôr à tona aqui, como o doutor Alexandre Quito, Deval Pacola, Moisés Rocha, pessoas que fizeram a diferença na informação e credibilidade do jornal, né? Agradecer muito esse espaço. Desculpe aqui que eu estou uma pigarrinha aqui. Ô Marcelo, eu gostaria de começar então pedindo para que você fale um pouco aí da sua trajetória, se apresente aos eleitores lençoenses que ainda eventualmente não o conheçam, fala um pouco do seu lado pessoal, seu lado profissional também, fique à vontade. Eu sou lençoense, né? Nasci na cidade de Lençóis, dentro aqui do Hospital Piedade, né? Nas mãos do famoso e saudoso Dr. Tedesco. Dei trabalho um pouquinho para nascer para minha mãe, foi um parto cesariana, que na época não era tão comum. Morei a vida toda, a minha infância, na Vila Antonieta, onde meu pai até hoje vive, com 88 anos, né? Estudei em escola pública, na escola Dr. Paulo Zilo, até a oitava série, na ocasião. Fiz escola de Virgílio Capuani, no primeiro colegial. E posteriormente, quando decidi fazer medicina, fui fazer uma escola em Bauru, na ocasião, para poder fazer vestibular. No terceiro colegial, eu consegui adentrar a faculdade de medicina. Fiz faculdade de medicina em Santos, né? E lá fiquei por 6 anos, a faculdade de medicina é longa. Logo depois, escolhi a carreira de infectologia. A carreira de infectologia, eu quero deixar claro que é uma carreira que muitos médicos não buscam, né? O infectologista, ele normalmente trata de doenças, mas que estão ligadas a doenças de problemas sociais, né? A gente atende AIDS, tuberculose, sífilis, né? Muitos médicos buscam a valorização, a renda, né? Com carreiras que são mais promissoras no sentido de dinheiro. E eu nunca busquei isso, né? Eu sempre busquei trabalhar por quem mais precisa de saúde, que são as pessoas mais carentes, visto que essas doenças ao qual sei que envolvem infectologia sempre foram muito negligenciadas, né? Tanto que quando eu me formei infectologista, a onda agora, né, como teve dessas pandemias, epidemias de dengue, agora pandemia de Covid, aqui tem muitos novos profissionais chegando nessa área. Mas eu acho legal ressaltar isso, né, que quando eu fui para a carreira de infectologista, ela era uma carreira pouco procurada, né? E depois que eu me formei, eu fiz medicina, depois me formado, fiz infectologia aqui na Unesp de Botucatu. Acabei me aprofundando na infectologia, fiz mestrado, né? A minha tese de mestrado foi em hepatites C, hepatites virais. Cheguei a fazer ambulatório como professor substituto na Unesp por 1 ano e depois acabei deixando lá por compromisso que fui assumindo aqui em Lençóis, né? Então, no posto de saúde, que já trabalho há mais de 20 anos, no início como clínico geral, trabalhei no bairro Secap como clínico geral, médico da família. Trabalhei também como intensivista na UTI no início da carreira e depois fui para o ambulatório de especialidades quando foi criado, desde o início. Montei o programa de AIDS aqui na cidade, que os pacientes de AIDS
não podiam ser atendidos aqui em Lençóis porque não havia médico, não havia programa. Isso foi conseguido pela gente. E aí sim, trabalhei desde então na carreira de infectologista dentro da unidade lá do ambulatório de especialidades, né? Então, construí essa carreira sempre trabalhando dentro do SUS e também dentro do hospital e do meu consultório privado. Ô Marcelo, e o que te motivou a entrar para a política e quando isso se deu e houve algum convite em específico? A gente sabe que no início deste ano, inclusive, você chegou a ser cogitado para um cargo majoritário, mas o que levou o médico Marcelo Ranzani para o meio político? Então, Elton, esse convite para cargo majoritário, eu acho até que foi falado em algumas bocas aí, mas não é verdade. Eu nunca recebi esse convite, né? Eu acho que a política, ela acaba vindo com a gente, busca a gente, né? Todo mundo que tem vontade de trabalhar pelo coletivo, pelo próximo, acaba em algum momento recebendo esse convite. Eu vejo por muitos candidatos a vereador que a gente conversa, esse tipo de convite vem de forma automática, principalmente para as pessoas que se envolvem, né, no atendimento, que se preocupam sempre com o próximo, que tem esse perfil de conversar mais com as pessoas, né? Esse convite veio não faz muito tempo, né, pelo Marise, uma pessoa que eu respeito bastante, e quando veio, eu pensei bastante e aceitei. Eu acho que assim, a gente não pode também só se omitir, né, na vida. A gente tem que, quando fala mal, fala bem de política, participar. Quanto mais pessoas participarem desse processo democrático, eu acho que a cidade, o país, o Estado só tem a crescer. E esse espaço é disputado. A gente sabe que para conquistar espaço, né, dentro da política, eu que sou um novato na política, nunca estive lá, a gente tem que mostrar o rosto, a gente tem que ser mais conhecido, tem que trazer a bagagem, tem que trazer também o que a gente fez no passado, né, a conduta, a honestidade que a gente sempre teve, né, o nosso processo de crescimento como médico é uma coisa, como político é diferente. E é isso que eu estou construindo nesse momento, nessa campanha. Ô Marcelo, e uma coisa que repercutiu também no início deste ano foi um vídeo que você gravou, inclusive ao lado do Marise, e vídeo não, uma foto que você postou em suas redes sociais, ao lado do Marise e do Dr. Márcio Santarém, dizendo que não tinha pretensões de ser candidato, mas desde aquele momento já declarando seu apoio aí ao candidato do PSDB. O que nesses meses te fez mudar de ideia e aceitar essa composição aí na chapa com o ex-prefeito? Elton, se você olhar de novo aquela postagem, não está escrito isso. Deixa eu estou com uma irritaçãozinha, uma alergia. Deixa eu falar para você. Aquela postagem não diz isso que você está dizendo. Aquela postagem diz o seguinte: naquele momento, tinham murmúrios, né, de que eu poderia estar do lado oposto de outros candidatos. E esse murmúrio, eu mostrei naquele momento que eu estava ao lado do Marise e dessas pessoas. Então, na verdade, não foi falar que eu não seria candidato, não. Eu disse de que lado estava. Então, a postagem, se você ler com cuidado e verificar aquela foto novamente, só diz isso. E como que se deu essa composição, Marcelo, complementando a pergunta, como foram essas tratativas aí para que o PROS e o PSDB saíssem junto nessa corrida eleitoral aqui em Lençóis Paulista? Você pode ser mais específico? Eu não entendi bem a pergunta. Como que foram as tratativas entre você e o Marise que resultaram na composição da chapa aí? Assim, as pessoas de um partido e do outro se aproximam, conversam, discutem, planejam, né? E isso a gente acabou compondo essa coligação toda. São 7 partidos, nós estamos trabalhando em conjunto, né? Cada um com um objetivo em comum. Lógico que cada partido tem o seu perfil.
E isso a gente foi compondo e tirando algumas diferenças e congregando as proximidades, né? O discurso que todos têm para poder formar essa coligação. Ô Marcela, a campanha teve início aí no dia 27 de setembro, né? Estamos aí há pouco mais de 3 semanas já de período de campanha. Como que tem sido aí esses primeiros dias, essas primeiras semanas, o que você tem sentido e qual a sua expectativa aí para essa reta final também de campanha? Olha, a gente tem trabalhado de diversas frentes, né? A gente tem trabalhado muito em redes sociais, tem trabalhado com os contatos que a gente tem de WhatsApp, tem trabalhado nas ruas, né? E o que eu tenho visto é uma aderência bacana, né? A gente tem sido muito bem recebido nos bairros, nessas andanças que a gente já tem feito. A gente tem sempre tido o abraço de muitas pessoas, compartilhamento de coisas que já foram feitas, tanto pelo Marise, tanto por mim, a confiança que muitas pessoas já deram, porque quando a pessoa vai ao médico, ela dá uma confiança, ela joga a sua saúde nas nossas mãos, né? E essa confiança, às vezes, é retribuída. Então, eu estou sendo, assim, muito bem recebido, e essa gratidão que vem das pessoas, tanto pelo que o Marise fez quando ela está comigo, ele fez casas, creches, coisas que as pessoas usam no seu dia a dia e que realmente impactam e fazem a diferença nas vidas das pessoas. E aí a gente tem essa gratidão, esse abraço, esse respeito. Isso é muito bom. Mas além de ter isso, né, essa gratidão, esse feedback positivo que a gente tem tido, a gente nota também que as propostas às quais a gente tem colocado em campanha também têm sido muito bem aceitas e o pessoal está entendendo que a nossa campanha visa realmente a necessidade, as necessidades que os bairros e que a cidade enfrenta nesse momento. Ô Marcelo, você entrou na questão de propostas e eu gostaria de entrar em um tema que também, pelo menos a mim, chamou bastante atenção nos últimos dias. Uma das propostas aí da coligação Melhor para Lençóis é um programa voltado à área da saúde, que é a sua área, que se eu não me engano se chama Saúde na Hora, né? Que Saúde já. propõe... Saúde já. Que Saúde já. propõe a realização de consultas, exames e distribuição de medicamentos, tudo no mesmo dia. Sinceramente, você com a experiência que tem também de rede pública, você acha que um plano como este é aplicável na prática ou é muito difícil de tirá-lo do papel? Porque a gente sabe das dificuldades do sistema público, sabe que a demanda é alta por diversas questões também. É, o- os recursos humanos disponíveis não são muitas vezes suficientes. Como vocês pretendem viabilizar uma proposta dessa no governo de vocês, caso vocês se elejam? Muito boa pergunta, até porque essa dúvida deve estar na cabeça de muitas pessoas, né? Imaginando que seria muito difícil cumprir o saúde já. E olha, vou dizer que a gente tem um processo de trabalho que vai dar certo. E vou te explicar por quê. O saúde já se baseia nesses 3 pilares, né? Um agendamento rápido de consultas. Mas aí essa consulta que a gente está falando não é só a consulta daquele primeiro médico que faz triagem. É a consulta do especialista, né? Então, primeiro, ter um agendamento eletrônico, por via telefônica e por contato direto do paciente em postos de saúde quando ele chega no posto precisando de atendimento. Isso a gente quer resolver de forma imediata. Como isso? A gente vai ampliar a estratégia de saúde da família, tendo mais unidades lá, né, de atendimento, ampliar e fazer obras em pós-saúde para que caiba tudo essa estrutura, né? E aí, o atendimento ao especialista, que é uma coisa que às vezes demora muito, como é que a gente resolve? A primeira coisa, trazendo mais médicos especialistas, né? A gente sabe que pode fazer isso. Tem médicos algumas carreiras, que médicos que já estão
quase que se aposentando, que prestaram um bom serviço aqui, mas que já estão num processo de final de carreira, ou já se aposentaram e vieram em forma de contrato via hospital ou outras coisas aqui para a cidade trabalhar para contribuir, porque a especialidade já não existe mais aqui, né? Então, isso a gente consegue aumentando o número de especialistas e disponibilizando o número de vagas necessário de acordo com a demanda. Então, isso precisa ser negociado e, primeiro, fazer um bom diagnóstico. Olha, está precisando mais de neurologista aqui. Amplia-se a neurologia. Está precisando de um pneumologista em Lençóis. Vamos buscar. Eu acho que eu tenho prestígio no meio médico, tenho conhecimento, tenho 20 anos de medicina e consigo trazer mais especialista para cá. Esse é um pilar, é o pilar do atendimento, do agendamento rápido do médico logo depois que a consulta termina. Segundo pilar, a entrega do medicamento ao sair do atendimento. A gente sabe que, por exemplo, o atendimento na UPA, o pessoal que pega medicamento lá pega uma parte do tratamento. A gente não quer fazer isso, a gente quer que o paciente saia de lá com o tratamento completo. E eu acho que trazer o paciente de volta para a unidade só para pegar o resto do tratamento não é justo, não é certo. Isso tem que acontecer, né? Uma outra proposta que a gente tem é aumentar o número de medicamentos disponíveis, especialmente para doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Essas doenças geram outros processos muito ruins, né? Doenças cardiovasculares, o diabetes traz cegueira, amputação, doença renal, que depois vai precisar de hemodiálise. Então, a gente oferecendo uma cesta básica ampliada de medicamentos, isso é muito melhor. Essa cesta básica de medicamentos a gente consegue fazer sim, né? Os medicamentos que existem hoje disponíveis no SUS são muito limitados. A gente percebe que nos últimos anos isso nunca mudou. E é possível mudar sim. Então, medicamentos é esse outro pilar, né? Um atendimento do especialista, um atendimento rápido, e a gente quer que isso seja já. Não é a pessoa esperar um atendimento para depois. Em relação à cota de exames laboratoriais. A cota de exame laboratorial é outro problema também. O que acontece hoje em dia? O SUS ele tem uma cota de exames locais que até sai com alguma velocidade, não é péssimo, mas demora um pouquinho. É diferente do paciente que vai no meu consultório com convênio e tal, ele faz no laboratório o que ele quer e ele também tem de imediato a coleta de exames. Se ele quiser ir no dia seguinte, ele vai. Agora, no SUS, não, a agenda está um pouquinho longa. Mas o nosso maior problema são exames laboratoriais um pouco mais complexos. Os hormonais, o PSA, os exames de anticorpos para doenças, principalmente, por exemplo, no pré-natal, como toxoplasmose e outras coisas. Esses exames demoram demais. Aí a culpa que se põe é na cota. Porque o SUS tem uma cota lá em Bauru muito pequena. Mas essa cota precisa ser negociada e ampliada e, se for o caso, até licitada quando não atende. Eu sei de cidades na região que licitam e aumentam a cota desses exames. E aí atendem mais rápido a população. Então, se a gente tem uma cota maior dos exames que são necessários, não criar cota à toa, de forma aleatória, com um diagnóstico da necessidade desse exame. Fazendo esse diagnóstico, a gente amplia no que precisa. Tá certo. Ô Marcelo, a gente está se encaminhando para o final, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Obviamente, por você ser da área da medicina, espera-se que caso você e o Marise tenham êxito aí no próximo dia 15, é natural que você seja cogitado para ocupar a Secretaria de Saúde, posto que você já ocupou, inclusive, do seu adversário, que é o prefeito Prado. Eu queria entrar em um ponto e, inclusive, te dar a oportunidade de comentar sobre esse assunto publicamente. A sua saída do governo Prado se deu aí nos primeiros meses, né? E, na época, a informação, pelo menos a que foi passada oficialmente, é que isso se deu por conta de incompatibilidade de horários. Caso o Marise e você ganhem, como você acredita que eventualmente poderá ocupar esse posto e resolver esse problema de incompatibilidade? Na minha carta de exoneração,
eu pus essa questão dos horários, mas mais para ser muito cordial, né? Uma coisa que a gente faz, às vezes, para quando quer sair sem brigar, né? Eu acho assim. Naquele momento, o prefeito escolheu uma equipe grande, com pessoas que eu achei interessantes. Tem o Cagarete, que eu até votei nele, e o Cagarete estava lá. Tinha a dona Neuza Carone, uma equipe que ele parecia que queria congregar, né? Fazer um governo de todos no início e me deu muita autonomia quando a gente conversou naquele começo de governo. Mas logo em seguida, não houve um bom relacionamento. Então, aí, quando não tem um bom relacionamento, no chefe, né, que naquela ocasião era o Prado comigo, eu preferia negociar minha saída. E eu percebi também que as prioridades que ele tinha para a saúde não eram as mesmas que a minha. Isso está escrito na minha carta de exoneração. Tá? Então, assim, eu fiz aquele trabalho inicial, serviu para eu conhecer, serviu de aprendizado, e isso serve também agora para eu trazer à tona a vontade de trabalhar novamente e terminar o meu trabalho, tá certo? Com pessoas que eu confio, como Marice. Tá? E a questão dos horários, eu sou uma pessoa que sou autônomo, eu consigo organizar meus horários. Pode deixar que isso eu vou fazer. Então, para a gente finalizar, abro espaço aí para uma breve consideração final e desde já agradecendo pela sua disponibilidade. Então, as minhas considerações finais são as seguintes, né? Nós temos um time bom, né? O Marise tem um histórico excelente, ele construiu muita coisa, fez muitas obras pela cidade, é uma pessoa honesta, que o plano dele é um plano pensando nas pessoas, no social, na melhora dos serviços públicos, não é um plano de enriquecimento pessoal, nem da família, nem dos amigos. É uma pessoa com honestidade. E a gente quer sempre trazer o melhor para Lençóis. Tá certo? Tá certo, muito obrigado. Marcelo Fernando Ranzani, candidato a vice-prefeito aí ao lado do ex-prefeito José Antônio Marise. A chapa é composta pelo PROS, PSDB e outros 5 partidos aí. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui. Continue ligado aí em nosso site e redes sociais, porque ainda temos muitas novidades aí nessa cobertura das eleições. Lembrando que a partir da segunda-feira iniciamos aí as sabatinas com os candidatos a prefeito. Na última quarta-feira realizamos um sorteio aqui na sede do jornal e, de acordo com a nossa programação, aí o primeiro entrevistado será o Antônio Roberto Moreira, o Tonho, candidato a prefeito lá em Boribi pelo Podemos, ao lado do Fabrício Rodrigues. Então fique ligado, porque as sabatinas que se iniciam na segunda-feira, sempre às 8 horas, ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube e também pela nossa página no Facebook. Muito boa noite, então, e até a próxima.